dela um coração ensinável. Amém? Louvado seja o Senhor. O propósito te protege. Esse é o título da mensagem de hoje. Vamos para Romanos, capítulo 8. Nós iremos do verso 28 ao 30. Antes, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus bendito, eis aqui a tua noiva, eis aqui a minha vida. Senhor, usa-me, meu Deus, para transmitir a tua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer fazer. Meu Deus, aprove ao Senhor nos escolher vasos de barro e nos encher, Pai, do teu Espírito, para que toda honra, louvor e glória sejam dados exclusivamente a ti. Por isso, Pai, eu te apresento a cada uma das vidas aqui, para que sejam alcançadas pela tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Romanos 8, de 28 a 30, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. O apóstolo Paulo estava trazendo uma revelação a respeito de algo que vai muito além de uma mente humana. A mente natural do homem não pode alcançar esse lugar que o Senhor nos revela através do apóstolo Paulo. O propósito, primeiramente, não tem a ver com você. O propósito de Deus tem a ver com a vontade dele para você. E isso é importante dizer, porque vivemos numa geração que corre de um lado para o outro, buscando o propósito da vida e não o encontrando. Por quê? Porque também uma geração que não sabe negar a si mesmo. Uma geração que não tem conseguido dizer sim para Deus. Pois bem, o propósito de Deus em nós só pode ser vivido se nós aprendermos a dizer não para nós mesmos, a dizer não para os nossos planos. Estamos em um tempo, então, que há um vazio existencial instalado nos corações. Mas o verdadeiro propósito está em viver a vontade de Deus. E quando nós, então, encontramos este lugar para viver, o vazio vai embora. Você para de girar em círculo de si mesmo. Você para de olhar apenas para o seu umbigo e começa a ter um lugar para olhar. Como nós acabamos de louvar, nós não temos mais para onde ir, nós não temos como voltar, porque nós temos Cristo, Ele é o alvo da nossa vida, da nossa fé, Ele é o alvo da nossa existência. Ele é o propósito, e nós fomos inseridos nele. Cada um com seus dons e talentos, cada um com algo que foi depositado dentro de você, dentro da sua identidade, tem algo que o próprio Deus colocou. Estamos nesse lugar, sabe, queridos, onde Deus vai nos descortinando o propósito. Eu ouvi um pastor perguntar ao ChatGPT: o que você faria para impedir uma pessoa de viver o seu propósito? Sim, a IA, a inteligência artificial, está aí para nos deixar sem tempo. Uma geração que está absorvida com um passatempo que tem nos roubado a paz, que tem roubado a nossa mente do descanso, porque agora, quando estamos descansando, nós estamos em frente à tela de um celular, e a nossa mente não encontra esse lugar onde ela precisa descansar.
sabe, descanso mesmo, sem barulho, sem luz, sem informação. E então, quando foi feita essa pergunta ao ChatGPT, a resposta foi direta. Ele disse: semearia dúvida e medo. Eu faria com que a pessoa duvidasse de sua própria identidade e que ela também começasse a duvidar da sua capacidade, gerando insegurança sobre o chamado de Deus. Opa! Então quer dizer que para você apagar a chama de um propósito, de uma vocação, o ChatGPT deu a resposta. Medo, insegurança, dúvidas, incertezas. O tempo todo. E ainda continuou, traria muitas distrações. E o medo seria uma constante. O medo de falhar seria algo constante. Além do mais, também ocuparia o tempo com coisas aparentemente importantes, mas que afastam o seu propósito. Percebe que o objetivo aqui é, claro, fazer com que você perca-se do plano maior de Deus para a sua vida. Grande parte das nossas frustrações e da nossa crise como humanidade, as nossas crises existenciais estão na falta de propósito, na falta de conhecer um Deus que é Pai, na falta de se ter um tempo com o Criador, na falta de meditar e contemplar a criação do Senhor. Isso foi roubado desta geração. Talvez por causa de tanta tecnologia, do acesso tão rápido à informação. Sabe, abrace a sua identidade de filho amado. Tenha paz para descansar. Seja objetivo e intuitivo em não entrar nesse ritmo louco e frenético da tecnologia instaurada. Que na sua casa o ritmo seja o do céu, porque o céu está neste ritmo e nesta direção, e a terra nesse ritmo e nessa direção. Eles são antagônicos. A terra está de ponta cabeça para o céu. E nós somos o povo que o Senhor escolheu para manifestar o céu na terra. Por isso o nosso ritmo é diferente, as nossas práticas são diferentes, o nosso olhar é diferente. Nós não somos mais do mesmo neste mundo. Nós carregamos o reino. E carregar o reino, queridos, significa muito mais do que ser evangélico, do que carregar uma religião. O que é que nos identifica como povo do reino? É porque nós estamos revelando os princípios do reino. A nossa forma de vida está dentro do padrão do reino. O nosso ir e vir, as nossas decisões, as nossas atitudes. É isso que de fato nos identificam como filhos de Deus, como aqueles que serão reconhecidos no último dia. Último dia para os que estão fora da aliança eterna, mas para os que estão dentro é um glorioso dia, onde todos nós seremos glorificados, onde estaremos face a face com o nosso Deus, aquele que reina em nós. Não faz sentido eu dizer que eu sou evangélico, mas as pessoas lá fora não veem as práticas do reino na minha vida. Não veem o reflexo do padrão de Deus em mim. O meu caráter não está alinhado com a palavra de Deus. Isso é mentir para si mesmo. Não adianta fazermos isso. O Senhor está nos chamando para sermos um povo selado, remido. Ele já fez tudo. A nós cabe viver o reino. A nós cabe sermos livres, porque para a liberdade Cristo nos libertou. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2.
Diz assim a palavra: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Então, uma chama que queimava e não consumia. E isso tem a ver com o propósito de Deus. Ali estava Moisés, um escolhido por Deus, para que naquela geração ele fosse usado como libertador do povo hebreu em Israel. Na verdade, no Egito, povo que se tornaria Israel. Então, a diferença aqui nós vemos é que em cada geração Deus veio com um propósito específico. Nós precisamos compreender isso, sabe? Essa chama aqui, a gente pode fazer uma analogia para a prensa, as dores, o fogo que muitas vezes chega na nossa vida, esse fogo que purifica o ouro. Todo aquele que está ligado no propósito, todas as coisas cooperam para o bem deles, mas também o fogo chega até eles. Sim, esse fogo da presença, que vai queimando toda a impureza, que vai forjando o nosso caráter, que vai transformando a nossa identidade. Não, Deus não quer a sua melhor versão. Deus quer a sua versão original, onde você foi eleito nele, antes da criação do mundo, lá na eternidade. Sabe, toda vez que Deus tem algo grande para fazer na vida de alguém, em uma geração, haverá sim uma prensa, haverá um ambiente profético. Assim como aconteceu com Moisés. E o diabo, ele é sagaz para identificar isso. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, muito menos onipotente, mas ele é inteligente. Ele é uma mente inteligente, capaz de discernir algo, não no Espírito de Deus, mas discernir a forma de viver da humanidade, onde as pessoas caem mais facilmente. Ele é sagaz para estudar cada pessoa, saber onde é o ponto fraco, saber qual é o propósito que ali foi depositado. Então, essa é uma capacidade do diabo que muitas vezes é usado quando Deus está prestes a virar a chave, porque ele está ao derredor, observando, e ele conhece a palavra, ele conhece a promessa, o plano de salvação, o nosso adversário conhece. Nos dias de Moisés, havia ali um ambiente profético, que esse ambiente comunicava que Deus iria levantar o libertador do povo hebreu ali no Egito. E o diabo conseguiu captar isso, compreender isso. Então a perseguição veio através de um decreto de morte. Faraó estabeleceu que todo bebê hebreu do sexo masculino que nascesse no Egito deveria ser morto. Então Moisés nasceu em meio a essa perseguição. O decreto já havia sido selado, decreto de morte. Mas então nasce Moisés. O significado deste nome egípcio, porque Moisés é um nome egípcio, é aquele que veio das águas. Entende o ambiente profético? O ambiente profético, nós temos aprendido às quartas-feiras sobre o mover profético, sobre o Espírito Santo, essa pessoa da Trindade que nos leva a viver os planos de Deus na nossa geração. Então, esse mover das águas, aquele que foi tirado das águas, fala muito sobre nós. A nossa nova natureza foi tirada das águas, porque Jesus disse crer e ser batizado. Sim, a doutrina do batismo é uma ordenança do próprio Jesus para nós.
Você crê e então você se submete ao batismo. E ali, quando você é retirado das águas, você já sai dali com uma nova natureza. Um espírito regenerado, pelo qual a sua vida será gerenciada, transformada, guiada para que o seu propósito se cumpra. O ambiente profético não pode ser tocado pelo inimigo. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele pode planejar, ele pode muito bem se movimentar para impedir os planos de Deus, mas ele não pode conseguir. Ele não conseguirá êxito, porque a palavra do Senhor nos garante que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus jamais serão frustrados na nossa vida. Sabe, vamos para Êxodo 1, de 15 a 17. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Olha a diferença que faz o temor do Senhor. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus tem levantado, assim como Ele levantou essas parteiras na nossa geração, homens e mulheres com o temor do Senhor, buscando fazer a vontade de Deus e não apenas cumprir um decreto de um tempo, cumprir aquilo que está gerindo uma geração. Existe um movimento lá fora que está arrastando multidões, mas aqueles que temem ao Senhor saem do meio da multidão, saem do meio deles, consagrem-se ao Senhor, porque isso vai fazer diferença na sua história, e isso vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, para o bem da sua família. O propósito te protege, porque Deus é fiel ao propósito que Ele mesmo estabeleceu. Pronto. Ele é nosso Pai, mas acima da individualidade de cada um de nós, tem um propósito maior. É Cristo. Cristo. Ele vivendo em nós. Isso é a esperança da glória. Então, os planos de Deus são muito maiores, queridos, do que os nossos. Percebe que Moisés, ele foi criado ali dentro do palácio. Deus já tinha tudo escrito e programado. Como é tremendo percebermos isso. Ele ali, quando nascido da família de hebreus, é colocado num cestinho nas águas do Nilo, e as próprias águas foram levando aquele menino diretamente para os braços da princesa. Aquela mesmo que iria levá-lo para dentro do palácio. Olha que interessante, Deus escondeu o propósito debaixo do nariz do adversário, debaixo do nariz do inimigo. Deus faz isso conosco. Ele nos esconde debaixo das suas asas. Ele nos faz passar em ambientes que são ambientes perigosos, hostis, ambientes em que muitas vezes existem armadilhas para nós. E nós não somos enxergados pelo inimigo, e muito menos caímos nas armadilhas, porque Deus tem feito todo o trajeto conosco. E ali aquele menino que das águas foi tirado, dentro do palácio foi criado, comendo do melhor, recebendo todo o estudo necessário, todas as ciências que ele iria precisar para escrever o Pentateuco, para escrever as palavras que hoje tanto nos inspiram e nos ensinam. Mas chegou o tempo em que tudo isso ia precisar ser deixado para trás, porque já havia se cumprido o tempo, e agora era a hora de uma virada de chave. Foi quando Moisés ali
passando pela rua, viu um egípcio massacrando um hebreu. E ali, para defender o hebreu, ele, numa legítima defesa, mata o egípcio. E aquele ponto alto, que seria de uma perseguição, prisão, impulsiona Moisés para o deserto. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, aqueles problemas que mais te assustam, aqueles estreitos que mais te apertam, estão te impulsionando para um deserto, onde Deus quer falar contigo. O deserto fazia parte do processo de Moisés. Aquele que estava sendo forjado para ser usado com poder e graça. Assim é comigo e com você. Tem um plano maior, tem coisas maiores preparadas por Deus, para que você possa cumprir na terra. Moisés foi criado dentro do palácio, sabe junto com quem? Com Ramsés. Aquele que lá na frente seria o seu algoz. Ramsés era exatamente o faraó que Moisés teria que olhar nos olhos dele e dizer: liberta meu povo, liberta o povo de Deus para que eles possam adorá-lo. E aqui vemos, Moisés teve que largar tudo e fugir para o deserto. E lá no meio do deserto, Deus falou com ele, depois de transcorridos 40 anos. Você está achando o seu processo demorado? Você está querendo desistir? Você está querendo abandonar o arado? Não, esta não é uma opção. Este não é um caminho que você possa seguir. Deus tem escape para você. Deus tem sim um novo fôlego, Ele tem um respiro. Ele vai te dar uma saída, mas prossiga, não desista. Mesmo que a prensa possa parecer estar sendo demasiada. Assim como Moisés, talvez você também tenha crescido em uma família improvável. Quem aqui? Uma família que não conhecia a palavra. Uma família que não fazia parte do povo chamado pelo nome do Senhor. E ali, num dado momento, você encontrou Jesus. Você, no seu caminho, encontrou aquele que salva, aquele que liberta, aquele que inspira. O projeto de Deus para a sua vida inclui até o antes mesmo de tê-lo conhecido. Sim, porque Ele vai aproveitar tudo. Ele não desperdiça suas dores. Ele não desperdiça o que você aprendeu na sua jornada. Ele quer usar tanto os seus dons e talentos, como também o que você aprendeu que não vale a pena, o que ficou lá para trás. Entenda de uma vez por todas, isso que você está passando agora vai cooperar para o seu bem, porque você foi chamado segundo o propósito de Deus. Essa convicção vai te ajudar a prosseguir. O propósito de Deus está firme, inabalável. Ele é a rocha eterna. Haverá sim escape, e a voz do Senhor está ecoando: vou abrir um caminho no ermo, e também fluirei águas no deserto. Sabe que ontem, como o pastor disse, nós estivemos ali no encontro de pastores da UEC, estávamos ali sentados no cantinho, e de repente levantou um pastor lá do outro lado, que a gente já não via há mais de 8 anos. Não era alguém do nosso ciclo de amizade, mas foi alguém que, num tempo de muita dificuldade para nós, no ministério pastoral, ele foi usado por Deus numa conferência profética para nos entregar uma palavra. E foi essa palavra. Ele disse: Deus manda dizer que vai abrir um caminho no ermo e vai fluir águas no deserto. Ele manda dizer: ouça, estou fazendo algo novo, estou começando uma coisa nova, vocês não veem? E naquela época a gente realmente não via. Tudo que a gente via era um breu na nossa frente, portas fechadas. Tínhamos recebido alguns nãos, mas decidimos crer nessa direção dada pelo Senhor, na palavra que Ele trouxe ao nosso coração.
Sempre Deus vai permitir essa sensação de vazio, para que Ele possa preencher. Porque Ele não tem como encher alguém que já está cheio. Ele não pode dar direção para aquele que já está com a sua direção pronta. Ele não pode ensinar os planos e estabelecer o propósito dele para aquele que já tem tudo traçado. Ele não pode e ele nem vai entrar para fazer, se você não permitir. O que acontece é que para nós, quando a gente se sente sem direção, nós não temos muito o que fazer, a não ser nos render. É por isso que, via de regra, Deus nos leva de frente ao mar vermelho, com o faraó atrás. Não tem para onde ir. Entende? Deus conhece a natureza humana. Agora você, neste lugar, diante do mar, você pode decidir crer. Você pode decidir ter o seu cajado na mão. Você pode decidir colocá-lo no chão e crer que vai abrir um caminho no meio do mar. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Sim, viver o propósito de Deus vai te custar tudo, queridos. Vai te custar alguns dos seus sonhos. Vai te custar aquilo que você planejou. Vai te custar algumas lágrimas. Mas também vai te impulsionar para um lugar que você nunca nem imaginou que poderia estar. Vai te levar a conhecer os lugares altos. Com certeza os planos dele são melhores. Com certeza vai ser surpreendido todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Ele é mestre para nos surpreender. Deus protege o propósito e, consequentemente, o propósito nos protege. Ele foi aquele que, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. Mas muitas vezes as pessoas se perguntam, poxa, mas o Deus do Antigo Testamento parece tão diferente do Deus do Novo. Parece ter características diferentes, temperamentos diferentes, mas é o mesmo Deus. Só que tem a ver com o propósito, tem a ver com o plano de salvação. Moisés estava em Midian com a sua família, ele já estava casado, a Zípora era a esposa de Moisés. Aí aparece Deus e fala, saia da sua zona de conforto, que era Midian. E vai então agora, porque eu quero usar a sua vida para libertar o meu povo. Moisés até titubeou, ele pensou em dizer não para Deus, mas ele resolveu dizer sim. Às vezes passa assim pela nossa cabeça, não, melhor ficar quietinho, melhor não mexer com quem está quieto, não é verdade? Mas é Deus que está mexendo com você. É Ele que está sacudindo a sua realidade. Porque você precisa se mexer. Esse lugar de comodismo vai te matar. Esse lugar de preguiça espiritual, essa apatia, nós não podemos ficar. Não é um lugar que nos cabe. Nós precisamos ir para onde Deus está apontando. Estamos vivendo um ambiente profético. Tudo sinaliza que Deus está prestes a virar uma chave. Todas as coisas, as notícias, os acontecimentos. Só não vê quem não quer. Mas o Espírito está mostrando para a noiva. O Espírito está preparando a igreja. Moisés então decidiu sair do lugar de comodismo e ir para onde Deus o estava impulsionando. É Ele mesmo quem nos garante, queridos, que a promessa vai se cumprir. Vamos para Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Queridos, toda a Bíblia aponta para Jesus, todinha. Mas
é importante ressaltar que o reino de Israel como reino terreno e a igreja do Senhor Jesus Cristo tem propósitos, vocações e momentos diferentes na história. Nós precisamos entender isso, colocar cada coisa no lugar, porque aí você vai saber explicar. Por que da diferença de um Deus no Antigo Testamento que dizia, entra, toma terra, mata, e que não sobre nada deste povo, para um Deus que vem no Novo Testamento e diz, dê a sua face, dê o outro lado da face para aquele que te bateu, andou 1 milha, ande mais 1, ofereça orações ao seu inimigo. Esteja sempre como aquele que pacifica, aquele que oferece perdão. Qual a diferença? Se Deus não mudou, nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina. Bom, o reino de Israel, podemos dizer o reino terreno, que ali tinha o reino do norte, Israel, e o reino do sul, que era Judá. Toda a história desse povo tinha um objetivo, que era a preparação da linhagem do Messias. Sim, então esse povo não podia se misturar com os outros povos. Eles não podiam crer nos outros deuses, para que o plano de salvação não fosse comprometido, para que o propósito continuasse prosseguindo e não fosse interceptado pelo inimigo. Importante frisar que esta aqui é uma época em que não se tinha a palavra escrita, não tinha o Espírito Santo habitando em nós. Então, como manter o povo no propósito em meio a uma realidade de nações tribais? Lembrando que o homem, ele também tinha uma predisposição diferente. Já era a natureza caída, a violência, a maldade, mas a ética humana era arcaica, eram os primórdios dos tempos. Então ali era necessário que Deus preparasse uma tutela, né? Os tutores que Deus levantou foram a lei e os profetas, Deus conduzindo o seu plano de salvação por meio da humanidade. O homem das cavernas precisava de leis muito severas. Como Deus conseguiria se revelar sem a sua palavra, sem o Espírito Santo no meio daquele povo, sem o evangelho do reino? Então, nessa época, o olho por olho e o dente por dente era uma questão de sobrevivência, tendo em vista que o diabo sempre esteve ao derredor, procurando um jeito de aniquilar o plano. Desde o Éden, ele já sabe da destruição dele. Desde o Éden, ele conhece o plano de Deus, ele não sabe as entrelinhas, ele não conhece o modo de Deus agir, mas ele estuda o homem, e a cada vez que ele percebia que Deus iria usar uma vida, ele começava a fazer de tudo para destruí-la. Mas entende que o plano não foi interceptado? Entende que o propósito não pode ser destruído? Entende que esse lugar é um lugar seguro para que você prevaleça diante do seu inimigo? É o propósito de Deus na sua vida. Para de dar murro em ponta de faca, de querer viver o seu próprio plano, a sua forma tão individual de ver a vida. Permita Deus ampliar as suas estacas, sabe? Até que chegasse a plenitude dos tempos, Deus então manteve os seus tutores, a lei e os profetas. E o caminho estava sendo preparado até que Cristo se revelasse. Vamos para Mateus 17, de 1 a 5. Redobre a sua atenção, nós estamos caminhando para o final da mensagem. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz.
Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ali no Monte da Transfiguração, Deus estava resumindo o propósito, desenhando uma obra de arte, pintando um quadro, para que pudesse ficar aqui exposto para nós. Apareceu Moisés, o tutor que ele representa, a lei. Elias é o tutor que representa os profetas. E Jesus como o centro de toda a criação, o alvo de todo o plano de salvação, o alfa, o ômega. E ali nós vemos na figura de Pedro, que representa a ação humana, que está sempre assim, meio que desconecta. Ele não estava compreendendo, ele não sabia o que fazer. E aí, quando a gente não sabe o que fazer, a gente acaba querendo construir tendas. A gente acaba querendo controlar, manipular o que Deus está fazendo. Mas Deus falou: não, Pedro, não atrapalhe, não coloque o seu dedo. Mas deixe Jesus guiar. Tudo o que Ele disser, vocês irão obedecer. Tudo que o Espírito de Deus disser, tudo que o Senhor nos falar, nós devemos fazer. Porque Ele sabe das coisas. Ele sabe onde nós precisamos chegar. Ele sabe onde essa situação que te rodeia vai chegar. Ele sabe como que Ele vai transformar todos esses inimigos que estão ao seu redor, todos esses problemas que estão te assustando. Ele sabe como vai fazer com que tudo isso coopere para o seu bem, que te vai impulsionar para o propósito. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, nós não podemos ter esse questionamento que nas entrelinhas da Bíblia a gente vê 2 deuses. Não, jamais. Você sabia que em algum momento da história foi questionado isso, né? A respeito de Deus ter a possibilidade de existirem 2. Foi do ano 85 ao ano 160 depois de Cristo. Viveu um homem chamado Marcião. Ele era filho de um líder da igreja apostólica. Sua teologia ficou conhecida como marcionismo. Essa teologia defendia a tese de que haviam 2 deuses distintos, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. E ele foi denunciado e excomungado da igreja. Por quê? Porque Deus zela pelo propósito. O inimigo sempre vai levantar algozes da igreja. O inimigo sempre vai colocar obstáculo, vai levantar decretos, mas Deus zela para cumprir o seu propósito. Esse tipo de ideologia teológica começou a se desenvolver e teve uma certa repercussão no 2º século, porque na cabeça de muitas pessoas não havia como o mesmo Deus ser tão diferente, um sanguinário no Antigo Testamento e um tão misericordioso no Novo Testamento. E até os nossos dias, temos homens e mulheres que questionam o Deus Todo-Poderoso, por não entenderem o propósito, por não entenderem o plano de salvação. Deus tem algo maior, o qual Ele está defendendo, protegendo, para que hajam homens e mulheres na eternidade com Ele. Os nomes já estão escritos no livro da vida. Ele já conhece o seu remanescente. Ele está cuidando de tudo. Jesus, nas entrelinhas do Antigo Testamento, nós também podemos identificar a misericórdia de Deus. Sim, a questão é que
Deus transita na nossa realidade e Ele preserva o seu propósito, o seu plano. A realidade humana é de violência por causa da queda, é de morte por causa do pecado. E esse Deus que é santo providenciou uma forma de transitar em nosso meio para transformar-nos, para mudar a nossa história. Nós temos aqui também Gênesis 12, 13. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aqui a gente vai ver que: diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Nós estamos vendo aqui Abraão se utilizando de um subterfúgio para que ele pudesse ser preservado. E isso aqui, ele estava lá no Egito. De maneira que todas as vezes que a gente coloca o nosso dedo, a gente atrapalha bastante. Por causa disso, nós podemos entender que todo o tempo de escravidão do povo hebreu no Egito foi consequência do dedo humano no plano de Deus. Mas mesmo quando o homem vem para estragar e para, de alguma maneira, contaminar o plano de salvação, Deus tem sempre algo novo, uma novidade. Deus tem sempre algo que o inimigo não espera. Sabe, Deus é o mesmo. E aqui nós vemos que Ele, lá desde o Éden, Ele estabeleceu este plano. Deus nunca foi um Deus de ódio, Ele sempre foi Deus de misericórdia, Ele sempre foi um Deus de perdão. Se você observar no Antigo Testamento, Raabe, a prostituta que morava em Jericó, foi salva juntamente com a sua família, Deus de misericórdia. E ela entrou na genealogia de Cristo, assim como Ruth, uma moabita. A misericórdia de Deus a alcançou. Assim também como Deus chama Jonas para ir pregar em Nínive. Nínive era a capital da Assíria, um povo que era adversário do povo de Israel. Por isso Jonas não queria ir, porque ele não gostava daquele povo. Mas Deus queria manifestar a sua misericórdia. E todas as vezes que você corre do seu propósito, de alguma forma Deus vai te trazer de volta. Existem 2 tipos de tempestades, você sabia disso? Existe a tempestade que é uma resistência à obediência. Essa é a tempestade que aconteceu ali com os discípulos de Jesus. Jesus disse: passemos para o outro lado. Eles obedeceram. E dentro da obediência, a tempestade começou a sacudir aquele barco. Às vezes isso acontece conosco. Estamos obedecendo, estamos sendo fiel, estamos cumprindo o nosso chamado e uma tempestade começa a sacudir o nosso barco. Essa tempestade vai cooperar para o seu bem, essa tempestade vai te forjar para o seu propósito. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Jesus está no seu barco. Agora, existe um outro tipo de tempestade. E essa é a tempestade que bateu no barco de Jonas. Essa é uma resistência à desobediência. Porque aquele também que foi chamado, Deus não abre mão. Ele nos predestinou, Ele nos chamou, nos capacitou e é o mesmo que vai nos glorificar. Então, essa resistência à desobediência, você pode evitar muitas dores, sabe? Coisas que podem ser evitadas na sua jornada, porque de alguma maneira Deus vai recalcular a sua rota. Deus recalculou a rota de Jonas, mas ele precisou passar por coisas terríveis, que talvez seriam evitadas, se tão somente ele tivesse obedecido de primeira. Era para ele pregar em Nínive, a capital dos assírios, porque Deus queria salvá-los. Vamos para os Salmos de número 22, de 27 a 28. Todos os confins da terra se lembrarão, se voltarão para o Senhor,
e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Do Senhor são todas as nações. E nós somos o bom perfume de Cristo para as nações. Estivemos ali naquele lugar, uma instituição, um lugar onde equipes missionárias são preparadas para tocar várias nações do mundo. Porque a Missão Life é uma igreja missionária. Nós estamos sim conectados às missões urbanas, mas estamos alertas ao chamado de Deus, para que possamos de alguma forma tocar nas nações lá fora. Sim, tocar com as nossas orações, com as nossas doações e até mesmo indo, porque Deus tem levantado pessoas. São lindos os testemunhos. Estamos agendando lá o Mission Kids, que é uma imersão das crianças e dos adolescentes naquele local que se chama Base Missionária, onde missionários são preparados para serem enviados para o campo. E ali eles vão conhecer casais que já ficaram, famílias, por exemplo, 16 anos na Amazônia, outros 17 no Nepal, um casal que está indo agora para aquela região ali da antiga União Soviética, Cazaquistão, e uma outra irmã que está indo para Guiné-Bissau, outros que estão indo ali para lugares na Europa, enfim. A igreja do Senhor está se movimentando em toda a terra. E aí começa a florescer nos nossos jovens essa visão, esse coração que pulsa pelo plano de salvação. Crianças que começam a orar por uma determinada nação. Deus começa a colocar no coração delas. Uma criança que começou a orar pela China e os pais não entendiam, mas Deus estava usando aquela vida para interceder por missionários no campo da China, um campo hostil, de muita perseguição e até de morte para aqueles que pregam o Evangelho. Nós precisamos estar conectados a essa verdade. Não mais um povo alienado do reino, buscando apenas Deus para cumprir os seus próprios desejos, mas um povo conectado ao reino, buscando a Deus o que é devido, o que precisa ser feito, o que é que cabe a nós. Queridos, essa palavra também nos toca muito, porque Deus, Ele não elegeu um povo para desprezar o outro. Ele quer todos os povos, línguas e nações. Esse mesmo Deus também trouxe juízo para o próprio povo de Israel. Ali no Antigo Testamento, houve juízo na época do rei Acabe e da sua mulher Jezabel. Houve juízo nos dias de Manassés, aquele filho do rei Ezequias. A Babilônia destruiu Judá e Jerusalém, porque Deus estava usando o povo estrangeiro para trazer juízo contra o seu próprio povo. Deus sempre manifestou o seu caráter de justiça e de misericórdia. Vamos para Jeremias 10, 7. Profeta Jeremias, capítulo 10. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Quem não temerá o nosso Deus? Todos irão se dobrar diante dele, todos irão confessar diante dele. Mas até que esse dia chega, Deus está levantando o exército, Ele está levantando um time, uma equipe, uma noiva. Precisamos estar alinhados no propósito. O propósito te protege, o propósito te faz permanecer. Para de andar sem rumo, com medo. Sabe, também é um tempo de tantas doenças na alma. Nós vemos que o mal do século é a depressão, síndromes, cada nome mais esquisito que o outro. Aprendemos ali sobre a síndrome de burnout, que as pessoas estão começando a ter taquicardia
Um pastor que foi parar numa cadeira de rodas, depois de fazer todos os exames clínicos, ele não tinha nada físico, estava saudável fisicamente, mas a alma estava doente, paralisado, da cintura para baixo, por causa de uma síndrome. Voltou a andar, mas não voltou a pastorear. Por que será? Vivemos num tempo de uma igreja que baixou a guarda pelos seus líderes, pessoas que não oram mais pelos seus líderes, mas julgam, apontam o dedo, massacram. Meu Deus, parece que estamos na Berlinda o tempo todo. Mas para cada estação, Deus tem direções específicas. O que te trouxe até aqui não será útil para te levar onde você precisa ir. No reino de Deus, agora falando da igreja, o Israel espiritual, a mentalidade de conquista precisa ser ampliada para uma mente de governo. Parece que tem muito crente vivendo no tempo do olho por olho, dente por dente. Eu quero conquistar porque o meu vizinho da frente é meu inimigo. E eu quero amaldiçoar a vida dele, eu quero mais é que ele morra. Não. Nosso tempo é o tempo da graça. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Ele se manifestou em Cristo, a própria graça e misericórdia. Ele nos chamou para sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados de filhos de Deus. Uma nova movimentação, a nossa mentalidade não é mais essa de conquista. A gente pensa só em conquistar coisas, em adquirir coisas. Onde eu ponho o meu pé, eu adquiro. Onde eu ponho a minha mão, eu prospero. Eu quero muito dinheiro, eu quero muito reconhecimento, eu quero fama, eu quero aplauso. Não é nada disso. Para o nosso tempo, para o cumprimento do propósito nessa geração, onde você colocar os seus pés, você vai ser luz. Você vai manifestar o caráter de Cristo. Onde você colocar as suas mãos, você vai abençoar, você vai orar, você vai declarar perdão. É outra visão, entende? É governo. Há uma diferença, e nós não vamos ter tempo para falar disso hoje, mas há uma diferença sobre ser salvo e ser chamado para governar com Cristo. O ladrão lá na cruz foi salvo. Mas não teve galardão, não teve pedras na coroa, não teve um lugar para estar governando com Cristo. Mas Ele está nos chamando, aqueles que Ele chamou, Ele predestinou, Ele selou, Ele capacitou, Ele está contando conosco. Jesus já conquistou tudo que precisamos para cumprir o nosso propósito. Agora para nós, cabe a mentalidade de governo. Cabe ter sabedoria para administrar as coisas. Tem muito crente caindo na cilada do inimigo, na cilada das brigas, divergências, das divisões. Precisamos mudar o ciclo vicioso do deserto. Precisamos crescer. O povo que saiu do deserto não foi o mesmo povo que entrou nele, porque a mente deles não foi transformada. Deus precisou levantar uma nova geração. E ali só Josué e Calebe, nem Moisés, entrou na terra prometida. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo, sabedoria. Entenda o propósito. Eu ministro intuição na sua vida. Você vai saber as portas que você deve entrar e as que você não deve entrar. Você vai saber a forma de se portar nessa terra. Não caia nas ciladas. Enquanto nós não destruirmos o que nos destrói, estaremos destruindo a nós mesmos. Trazendo para os nossos dias, podemos perceber o quanto é prejudicial essa presença do mundo no meio da igreja. Porque lá no Antigo Testamento, a ordem de Deus, quando aquele povo estava entrando na terra prometida, era: entra e destrói tudo. Era necessário que isso acontecesse. O povo cananeu precisava ser destruído, senão eles iriam influenciar. E então, aquele povo que estava sendo marcado para ser genealogia de Deus, iria ser contaminado. Sabe? E isso foi usado por Balaão.
A doutrina de Balaão é exatamente uma doutrina sutil, que faz com que você passe a ter os hábitos do mundo. E aí você passa a destruir si mesmo. O diabo não tem trabalho nenhum para te destruir. Você está se autodestruindo. Porque aquele que tem um propósito em Deus, se não estiver no caminho que é Jesus, estará se autodestruindo. Deus quer nos usar, cheios do Espírito Santo, para libertar essas almas. Para finalizar, eu quero te contar uma história. Acreditamos que essa é uma palavra de ordem do céu para nós. Uma direção que Deus tem nos dado que se chama pureza. Pureza. Não queira ser a bola da vez, porque todo aquele que é a bola da vez, uma hora é chutado. Não queira estar nos holofotes, em voga. Busque pureza. Pureza no Senhor, pureza no propósito. Não queira ser o mais perspicaz, né, ali nos seus negócios. Talvez você está sentindo a sua alma pressionada, porque você vê todo um movimento violento, agressivo, de um mercado de consumismo, e as pessoas estão se engolindo. Não entre nesse ritmo. Não entre no ritmo da terra, isso é decreto de morte. Entre no ritmo do céu, pureza, santidade. Contemple a Deus, busque o propósito. Se você encontrar esse lugar, feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai que te vê em secreto. É Ele quem vai fazer. É Ele quem vai mover as águas. E a história é a seguinte: uma mãe levou certa vez o seu garotinho para ouvir Paderewski, que é uma história real. Um grande pianista polonês, quem entende de música vai saber. A mãe e o filho tinham chegado 1h30 mais cedo, e o garotinho começou a ficar inquieto. De alguma forma, a mãe se distraiu lendo a programação do concerto. E quando ela se deu conta, percebeu que seu filho estava lá no palco, tocando o grande piano. Com o coração na boca, a mãe subitamente ouviu o som de O Bife. Lá estava seu filho no palco, no meio da luz do holofote, tocando para toda uma multidão que gritava: "Tirem-no de lá!" Eram várias vozes. Até que uma voz com sotaque europeu destacou de todas as outras. Não! Era o grande Paderewski, que apareceu no palco dizendo: "Filho, continue tocando, eu vou ajudá-lo." Então, sentando-se ao seu lado, junto com o garotinho, começou a tocar fabulosas improvisações, acordes, arranjos, volatas, melodias adicionais. E enquanto os dois encantavam o auditório superlotado com as variações sobre o bife, a mãe do garotinho se emocionava. Sabe, quando nós dedilhamos nossos dons e talentos no grande piano de Deus, então subitamente percebemos que não estamos sozinhos. Sabe qual é o grande piano de Deus? O propósito, o plano de salvação. Você é chamado. O diabo vai dizer que você não pode. Ah, não, você é incapaz. Vai trazer medo, insegurança, receio de ser exposto. Ah, e se não der certo? Tenha a pureza desse garotinho. Vai, se jogue. Queira viver o que Deus tem para você. Confia, como uma criança. Foi o próprio Jesus que disse: o reino de Deus é para aqueles que são como crianças, que se jogam nos braços do Pai, que confiam na palavra do Pai. E a palavra do Pai para você hoje é: o propósito te protege. Amém?